Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya, professora de vocês nessa disciplina de gestão de cargos e salários, e vou repassar para vocês os principais conhecimentos dessa disciplina referente às unidades 1 e 3, tá bom? Eu preparei um material para vocês, uns slides, e através desses slides irão facilitar o aprofundamento do conhecimento dessa disciplina. Vou abrir aqui para vocês o material, tá? Na primeira página, no primeiro material dessa apresentação, eu passo as boas-vindas, me apresento, explico o que eu acabei de dizer, que iremos tratar sobre as unidades 1 e 3. Por que 1 e 3? Porque são as unidades que vão cair na prova de vocês, certo? Mas é importante que vocês estudem todo o material correspondente também às unidades à unidade 2, à unidade 4, porque são assuntos que serão pertinentes nos questionários, nos fóruns. Quem ficar para a prova final também é toda a matéria da unidade 1 à unidade 4. E assim, o conhecimento também não pode ser segregado. Ele precisa que vocês tenham um panorama geral da origem dos cargos e salários, por que surgiram, e até a contemporaneidade. É importante que vocês entendam que a gestão de cargos e salários, eu considero que deveria ser a primeira área de atuação do setor de recursos humanos. Por quê? Porque ele é a possibilidade, é a matriz de todo o funcionamento do recursos humanos. Como é que você vai conseguir recrutar candidatos, selecionar candidatos, se os cargos da sua empresa eles não estão definidos em relação ao perfil, no que confere a escolaridade, tempo de experiência, conhecimentos, competências, e também os salários pertinentes a cada cargo. Então, o que a gente observa muitas vezes dentro da atuação da área de recursos humanos é que o primeiro setor que se firma, né, quando cria-se realmente o RH dentro de uma empresa, é a área de recrutamento e seleção, é a atuação de recrutamento e seleção. Mas, como eu acabei de explicar, a atuação de cargos e salário, o que acontece muitas vezes? Ela vem depois do recrutamento e seleção. Uma empresa, quando ela é pequena, ela não tem ainda o RH consolidado. Então, muitas vezes, para poder funcionar um pouquinho do que a gente chama da atuação de recursos humanos, a prestação de serviço por um contador. Um contador, ele pega os funcionários, a listagem, faz controle, muitas vezes de horário, de contra-cheque, de salário. E aí, quando a empresa ela vai se desenvolvendo, vai aumentando, vai tendo necessidade de demandas que essa assistência ela seja mais presente, começa a surgir realmente a atuação do RH ou do setor de gestão de pessoas ou de outra nomenclatura que a empresa definir que atenda esses colaboradores corporativos, ok? E parabenizo vocês por escolher o EAD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. Inicialmente, estudaremos nesse assunto da unidade 1, as transformações que ocorreram nas relações de trabalho e o desenho de cargos, além da importância da análise de cargos para as organizações. Posteriormente, veremos a avaliação de cargos e, por fim, estudaremos o processo de remuneração e os tipos existentes. Bem, a unidade 1, ela vai tratar dos aspectos gerais e sua importância nas organizações. Então, a gente vai ter um panorama, né, como surgem os cargos, qual é a diferença entre cargo, função, atividade. A unidade 2 vai tratar sobre
o analista nas organizações e análise de cargos. A unidade 3, avaliação de cargos e salários e elaboração de diagnósticos. E a unidade 4 finaliza tratando sobre remunerando os talentos na atualidade. Ao final de cada unidade, pessoal, vocês têm que ter acesso, vocês têm acesso a perguntas de fixação. É importante que vocês respondam, como eu disse anteriormente, todos os fóruns, os questionários, façam leitura do material das unidades, porque há exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Bem, a unidade 1, ela tem alguns tópicos que serão tratados que eu acho interessante alinhar aqui com vocês. Nós iremos tratar sobre as transformações das relações de trabalho, o desenho de cargos, o modelo clássico ou tradicional, o modelo humanístico ou de relações humanas, o modelo contingencial, enriquecimento de cargos, abordagem motivacional ao desenho de cargos, equipes de trabalho. Então, vamos começar fazendo um panorama da visão geral das organizações. Grandes transformações ocorreram nas relações de trabalho. O modelo de trabalho mais conhecido e mais citado era denominado de Taylorismo. O Taylorismo tinha como característica a produção em massa. Ele se baseava no rendimento individual de cada trabalhador em relação à única tarefa que realizava, ou seja, cada operário era especialista em uma única função, não tendo sequer a noção do todo. Então, é muito interessante essa explicação sobre a disciplina, porque ele faz um apanhado histórico do surgimento das organizações. Quando a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, né, ela tinha como missão, como propósito, melhorar as relações e as condições de trabalho das pessoas. As pessoas elas trabalhavam em suas casas de uma forma informal, sem horário certo, sem salário também definido e condições muitas vezes insalubres, periculosas. Ou seja, quando chegou o surgimento das indústrias, ela veio com o propósito de mostrar a essas pessoas que melhores condições poderiam ser possibilitadas para elas, né? E o melhor modelo que foi adotado naquela época, que eles consideravam, era o denominado Taylorismo. O que é o Taylorismo? Taylorismo é a visão de Taylor. O que é que Taylor colocava, assim como Fayol, Mayo? Eles preconizavam que as empresas elas deveriam ser departamentalizadas. Em que sentido? Cada empresa deveria ter as suas subdivisões. Então, eu tinha um setor dividido, qualidade, logística, suprimentos, pessoas. A empresa ela precisava ser toda dividida em departamentos e cada funcionário deveria ficar responsável em executar uma única função. Ou seja, ele não tinha a possibilidade de atuar em outras atividades além daquela que ele tinha sido contratado. Isso tornava as suas funções, as suas atividades muito rotineiras, muito repetitivas, deixando o funcionário muitas vezes desmotivado, desinteressado, ele ficava realmente estressado, porque essa repetição de atividades proporcionava a ele cada vez mais como se fosse uma máquina, né? Uma máquina que repete e traz monotonia e traz muita, como é que eu posso dizer, possibilidade de doenças que vão ocasionar o quê? Alguns até transtornos, né? Grau de ansiedade,
descontentamento. E esses problemas que começaram a surgir dentro das empresas, que eles achavam que não era para surgir, porque o funcionário tinha um salário, tinha melhores condições, fizeram com que o RH ele atuasse dentro das empresas. Começou a surgir a necessidade de atuação do recurso humanos dentro dessas organizações, sendo um mediador entre empresa e trabalhador. Esse profissional de recursos humanos, ele tinha várias missões, mas uma delas era trabalhar essas relações sociais, essas questões sociais que eram levantadas por ele. Porque os funcionários, eles eram muito controlados, as suas atividades eram cronometradas, o funcionário, ele tinha pouco tempo de alimentação, era regrado a ida para o banheiro, ou seja, às vezes o local ele não era ventilado, era quente. Então, tudo isso fez com que o funcionário, o operário, ele começasse a ter uma percepção não agradável em relação às organizações. E as organizações, por outro lado, os empresários, ao perceber que esse funcionário estava ficando realmente insatisfeito, começou a tomar algumas medidas para melhorar, pelo menos amenizar essas condições que não eram condições adequadas de trabalho. Fordismo de Prax. Os princípios norteadores do Fordismo eram os mesmos do Taylorismo, porém com a inserção de uma esteira rolante. Se você for visitar algumas empresas, ainda hoje existe isso, né? E é muito comum naquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, exatamente essa a noção que ele está passando aqui do Fordismo. Como é que funcionavam as empresas? Elas tinham uma esteira, onde a peça ela circulava na esteira e o funcionário ele ficava apertando um parafuso, ou um outro funcionário ficava batendo um martelo naquela peça. Ou seja, eram atividades que eram em sequência e com repetição, que provocavam muito incômodo, né? Você imagina você passar o dia todo fazendo a mesma atividade de forma monótona, sem ter possibilidade de pensar, de planejar, né? de fazer outras funções que possam agregar olhando o lado cognitivo do trabalhador. Então, gente, diferente do Taylorismo e do Fordismo, o Toyotismo trazia um modelo diferenciado de produção, baseado em just-in-time. O que é o just-in-time? O just-in-time era um modo de produção tanto diferente do Taylorismo como do Fordismo, que buscava o quê? Buscava produzir somente o necessário. Então, a organização ela tinha uma visão de que não era interessante você produzir peças e material que fosse estocados. Por quê? Porque quando você estoca esse material, você possibilita o quê? O dinheiro está parado. E essa mercadoria parada, ela ia proporcionar o quê? Custos para a organização. Então, o que é que a gente percebe diante dessas explicações? Que no decorrer do tempo, as empresas elas foram adotando novos modos de produção que pudessem cada vez mais proporcionar melhor rentabilidade, melhor desempenho dos funcionários, porque na verdade elas queriam um lucro, né? Elas queriam que os rendimentos eles crescessem no decorrer do avanço da industrialização. Podemos destacar 3 períodos pelos quais as organizações eram caracterizadas. A era da industrialização clássica, que compreende a década de 50, a primeira metade do século XX. Tal período é caracterizado pela centralização do poder decisório no topo da pirâmide e pelo estabelecimento de regras a fim de disciplinar o comportamento dos empregados.
Uma outra era também foi a era da industrialização neoclássica, que compreende o período de 1950 a 1990, impulsionado pelas mudanças trazidas pela Segunda Guerra Mundial. As transações comerciais ganharam um impulso vertiginoso, o que acabou dando ênfase à competição entre as empresas. Então, aqui, gente, ele faz um traçado histórico de dois momentos da industrialização. Primeiro, o momento que foi a industrialização clássica, que foi quando a industrialização surgiu, tá? E um outro momento que foi a industrialização neoclássica. Cada momento desse, ele trouxe características e modos de se trabalhar, né? Como é que eu posso dizer? Metodologias de trabalho que foram impulsionadas por esses fatores históricos da época. Por exemplo, ele está explicando aqui que, em função da Segunda Guerra, as transações, quando acabou a Segunda Guerra, claro, as transações comerciais elas ganharam impulso e com isso as empresas elas começaram a acelerar o seu processo produtivo, né? Então as empresas elas ganharam um maior desenvolvimento, um maior enfoque e outras áreas elas começaram a não ter tanto foco, fazendo com que, inclusive, na época, o êxodo rural ele acontecesse. As pessoas elas começaram a sair das suas casas, pessoas que trabalhavam no campo, né, na agricultura, e passaram a trabalhar nas grandes cidades, nas metrópoles, com o objetivo de conseguir emprego nas indústrias. Outra era também, que é a nossa era atual, é a era da informação, que compreende o início da década de 90, chegando aos dias atuais. Tal período é compreendido a partir de mudanças rápidas, imprevistas e inesperadas. Então, gente, nós estamos realmente na era da informação, da tecnologia, né? Uma era totalmente diferente do início da industrialização. Hoje, o funcionário ele tem que realmente ter um conhecimento do todo, ele tem que ser um funcionário flexível, polivalente. Por exemplo, ele tem a sua formação técnica, mas além daquela formação, ele precisa também ter outros conhecimentos agregados, não basicamente relacionados à sua formação técnica, mas que irão ajudar no seu desempenho profissional. O funcionário hoje ele precisa ter em mente que cada vez mais o empresário precisa de profissionais que possam exercer várias atividades, principalmente num processo de demissão, a escolha daquele funcionário que tem essa capacidade de ter mais adaptação às mudanças que ocorrem e assim ele consegue se sobressair diante dos demais funcionários. Os subsistemas que compõem a administração de recursos humanos são os seguintes. Nós temos o subsistema de provisão de recursos humanos, o subsistema de aplicação de recursos humanos, o subsistema de manutenção de recursos humanos, o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos e o de monitorização de recursos humanos. Então, nesse material aqui, ele é bem interessante porque ele divide a área de RH em 5 subsistemas. Cada subsistema desse, ele tem os seus campos de atuação, né? Ele tem o recrutamento e seleção, ele tem a parte de benefícios, ele tem segurança do trabalho, ele tem o setor pessoal, ele tem gestão de desempenho e competência, ele tem treinamento e desenvolvimento, ele tem a área da psicologia, recrutamento e seleção, cargos e salários e assim sucessivamente. Vamos compreender, então, a partir desse panorama que nós fizemos, né, de organização, compreender agora a questão dos cargos, né? O que é desenho de cargos. Bem,
Desenho de cargo, gente, é mais do que o conceito de cargos. Quando a gente fala cargo, é em relação à nomenclatura que o profissional ele obtém ao ser admitido na empresa. Então, o cargo ele é exatamente relacionado ao nome que se encontra lá no contrato de trabalho, na carteira profissional. E a função é diferente de cargo, pode ser diferente ou pode ser igual, porque a função são as atividades que o profissional ele vai exercer para poder fazer jus ao cargo que ele foi contratado. O que a gente observa muitas vezes é que a função às vezes não condiz com o cargo. Por isso que o recursos humanos ele tem que ter esse olhar de verificar todos os cargos, todas as funções que os funcionários exercem, porque no decorrer do tempo o que a gente observa é que o funcionário ele foi contratado para exercer determinadas funções, mas em função da demanda da empresa, essas funções elas mudaram, né? Às vezes até de uma forma muito diferenciada, fazendo com que aquele funcionário ele não tenha mais aquele cargo, ele deveria estar assumindo um outro cargo. E as empresas, muitas vezes, elas não fazem esse tipo de análise, porque quando esse cargo ele é modificado, ele tem que ser modificado a nível para um nível superior, ou seja, é um cargo onde ele vai ele precisa ter um melhor salário, ele precisa ter uma melhor escolaridade, um maior tempo de experiência, e a empresa nem sempre está aberta a esse tipo de situação e análise. O desenho de cargo, como eu estava explicando, ele seria o quê? Eu vou ler para vocês e depois eu passo o meu ponto de vista para poder facilitar a compreensão. A estrutura dos cargos ela é definida a partir do desenho que é projetado pela organização. Corresponde a todas as especificações que contemplam cada cargo dentro da organização, assim como os métodos de trabalho e as relações com os demais cargos. O conceito de cargo ele leva em consideração as noções de tarefa, atribuição e função. Foi o que eu expliquei para vocês, né? O cargo ele tem essas denominações, é cargo, é função, é tarefa. Vamos aqui também entender. A tarefa, ela seria diferente da função, porque a tarefa ela é mais específica, ela gera menos responsabilidade que a função. E a atribuição seria o grau mais básico de algo que ele venha a fazer, ou seja, não necessariamente ele vai ter aquela atribuição de uma forma repetitiva. A atribuição está mais relacionada à responsabilidade ou algo que você foi... como é que eu posso explicar também? Você foi... o seu gestor passou para você com o intuito de você ter uma resolução sobre um problema que surgiu. Então, a atribuição tem mais essa conotação. Aí ele vem explicar, né, diante do que eu acabei de passar para vocês, o conceito de cada um deles. Tarefa é considerado como toda atividade individual. Atividade essa que é geralmente executada por cargos mais simples e repetitivos. Então, tarefa é aquilo que a gente, por exemplo, que a gente faz de uma forma convencional, aquilo que é frequente, né? Que não é exigido mais para cargos superiores. Os cargos, por exemplo, nível de executivo, eles não exercem tarefas, eles exercem funções, certo? Por quê? Porque não são execuções tão repetitivas como a tarefa ela é. A atribuição é toda atividade individual executada pelo ocupante de um cargo. E a função é caracterizada por um conjunto de tarefas ou de atribuições.
Então, a função é a soma, né, das tarefas e das atribuições. Sim, voltando para a questão do desenho de cargos. O desenho de cargos, se a gente parar para pensar, é a possibilidade que um gestor de RH tem de colocar a definição da nomenclatura daquele cargo, as atribuições que ele vai exercer, as atividades, as funções. É você fazer de uma forma detalhada tudo que corresponde àquele cargo daquele profissional. E para isso, você precisa conversar com o gestor daquele profissional, ter acesso à Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO, onde estão definidos todos os cargos e todos os códigos de cada cargo. Ou seja, você precisa fazer uma pesquisa, um apanhado, porque nem sempre o cargo que existe na sua empresa ele tem as mesmas definições de um cargo com o mesmo nome em outra empresa. Claro que não pode ser de forma tão distorcida, mas elas têm especificidades próprias. Qual a importância do organograma? É necessário que todos os cargos estejam definidos no organograma para que os níveis hierárquicos sejam definidos, ou seja, a quem o funcionário é subordinado e, se for o caso, quem são os seus subordinados. Gente, o organograma dentro da empresa, eu não sei se aqui aparece, não, mas o organograma dentro da organização é a definição de onde cada cargo ele vai estar. Se um organograma ele é muito verticalizado, ou seja, tem uma hierarquia muito pesada, a gente percebe claramente dentro do organograma quando existe o presidente, logo abaixo os diretores, em sequência os gerentes, mais abaixo dos gerentes supervisores e assim sucessivamente. Aquele cargo que está na esfera mais inferior é aquele cargo que recebe menos. Porém, é o que tem menos, entre aspas, responsabilidades. É exigido menos o que? Escolaridade, tempo de experiência. O perfil exigido para aquele cargo é mais simples. Aquele profissional que está no topo do organograma é aquele profissional que a gente compreende que ganha mais, que tem mais responsabilidades, que é para ser exigido maior tempo de casa, né? E assim faz com que ele perceba que alguns conhecimentos no decorrer do aprendizado dele, ele obtenha. Bem, ele vem falar também aqui do modelo clássico, tá? Modelo clássico ou tradicional das organizações. O que a gente observa quando as indústrias elas surgiram? Que as pessoas eram consideradas um apêndice da máquina, um acessório da máquina. Então, o que importava não eram as pessoas, e sim a máquina. Havia uma fragmentação do trabalho. O que é essa fragmentação? É uma divisão do trabalho, como eu expliquei para vocês anteriormente. Cada pessoa exercia uma atividade apenas. Há uma ênfase na eficiência e não na eficácia, que a gente considera hoje que a eficácia dentro das organizações ela é algo mais importante do que a própria eficiência. O que era importante era a permanência, era o tempo de casa que ele tinha dentro da organização. Havia uma preocupação também com a redução de custos, uma padronização das atividades e o monopólio da chefia. Esse monopólio da chefia em que sentido? Então, só o chefe deveria ter controle, opinião, determinações sobre o setor que ele era gestor da empresa. O modelo humanístico ou de relações humanas, ele já deu um outro viés à visão dos funcionários dentro da organização.
porque ele traz consigo um contexto democrático, ou seja, dá a possibilidade dos funcionários participar democraticamente das decisões da empresa, né, de participar de pesquisas, né, de execuções, e acontecimentos que não ocorriam no modelo tradicional da industrialização. A preocupação também desse modelo humanístico era o contexto do cargo, né, do que necessariamente ao conteúdo do cargo. Qual a diferença de contexto e conteúdo? Quando eu me preocupo com o conteúdo, eu me preocupo só com o que o cargo faz. Então, se eu sou uma pessoa que me preocupo só com o que o cargo diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer apenas aquilo. Quando eu tenho uma visão de contexto, eu tenho uma visão de panorama total da empresa. Eu me preocupo com o que eu tenho que exercer, mas eu tenho uma visão holística, uma visão sistêmica da empresa, que vai permitir, de uma forma gradativa, eu exercer atividades que possam melhorar o meu desempenho e, consequentemente, o lucro da organização. O modelo contingencial. O modelo contingencial é um modelo que, o nome já está dizendo, ele atribui a situação que a empresa está passando. Esse tipo de modelo, ele considerava 3 variáveis: a pessoa, a tarefa e a estrutura da organização. Todo cargo deve ter autonomia, variedade, significado das tarefas, identidade com as tarefas e retroação. Então, o modelo contingencial, diferente do modelo humanístico, mas ele tinha algumas semelhanças também, ele possibilitava ao funcionário ele compreender que era necessário entender o momento que a empresa estava passando. Dependendo desse momento, ele tinha que ter algumas atuações diferentes de outros que ele já tinha percorrido. Enriquecimento de cargos. O que é enriquecimento de cargos? Gente, um cargo, ele nunca pode ser descrito de uma forma definitiva. O cargo, ele é vivo, né? A gente sempre diz que o cargo, ele é orgânico. Por quê? Porque assim como a empresa, o cargo, ele passa por mudanças. Mudanças essas que acompanham as mudanças empresariais. Consequentemente, esse cargo ele precisa ser enriquecido, ele precisa ser modificado, como eu expliquei anteriormente, dependendo da visão também da empresa, porque, como eu disse, algumas empresas elas não têm muito interesse em enriquecer esses cargos. Por exemplo, alguns cargos, inclusive, são até extintos e outros cargos eles surgem. Alguns cargos eles mudam a sua configuração de desempenho, de conteúdo. É isso que o enriquecimento de cargos ele vai proporcionar. Vamos ler aqui o slide. Ele objetiva um aumento gradativo das responsabilidades e desafios inerentes às tarefas do cargo. O enriquecimento vertical é caracterizado pela inclusão de tarefas mais complicadas, o que automaticamente compreende um aumento no nível de responsabilidade desses profissionais. Então, quando eu enriqueço os cargos de forma vertical, eu tenho um olhar do organograma vertical. Eu crio mais cargos, com mais responsabilidades, com mais atribuições. E quando eu enriqueço os cargos de forma horizontal, quando eu tenho a possibilidade de repassar para aqueles cargos, eu não crio novos cargos, e para os cargos que são do mesmo nível, eles passam a ter mais atividades. Isso é muito comum hoje dentro da organização, quando a gente observa uma demissão dentro das empresas. Por exemplo, eu tenho dentro do setor 3 funcionários, desses 3, 2 eu irei demitir. O que vai ficar, ele vai ser enriquecido de uma forma horizontal, assumindo mais atribuições, mais atividades, porém também o seu salário, ele precisa acompanhar essas novas responsabilidades assumidas. Às vezes isso acontece, né, em relação à mudança salarial, e às vezes não.
Abordagem motivacional, desenho de cargos. Há 3 estados psicológicos críticos na percepção dos cargos. Há uma percepção do significado do trabalho, há uma percepção da responsabilidade pelos resultados do trabalho, conhecimento dos resultados do trabalho. Então, gente, a unidade 1, ela também aborda sobre a origem das equipes de trabalho, considerando que os desenhos de cargos, eles proporcionam a necessidade de trabalhar com equipes. Então, vocês vão ver que na unidade 1 vai ter um assunto também gerado pela questão de se trabalhar em equipe. O material também faz uma diferença entre equipe e trabalho. Eu espero, que vocês tenham compreendido bem o que corresponde à unidade 1. Vamos encerrar nesse momento e agora vamos partir para a unidade 3. A unidade 3, ela tem vários relatos, né, vários subtópicos, e eu gostaria de apresentá-los para vocês ficarem mais sintonizados ao que iremos abordar a seguir. Primeiro vai falar sobre avaliação de cargos, métodos de avaliação de cargos e salários, problemas atuais da administração de cargos e salários, perspectivas de mudança na administração de cargos e salários, fases para a elaboração de um diagnóstico e pesquisa salarial, seleção de cargos a serem pesquisados, seleção de empresas participantes, preparação do manual de coleta de dados, tabulação dos dados, análise do resultado e recomendações, relato aos participantes, plano de cargos e salários, definições e características e elaborações do plano. Bem, ele começa aqui explicando os métodos de avaliação de cargos e salários. Se a gente tentar compreender o que ele vai explicar agora, é você começar a trabalhar dentro da empresa, por onde é que você vai começar no campo de atuação de cargos e salários. Primeiro é tendo essa compreensão, o que é grupo e o que são métodos. Os grupos utilizam métodos quantitativos e não quantitativos. E os métodos utilizam escalonamento, graus determinados e pontos, comparação de fatores. Os métodos não quantitativos, eles possibilitam uma rápida elaboração, no entanto, não garante uma qualidade tão satisfatória no que tange seus resultados, devido a ser uma avaliação muito subjetiva. O que ele está explicando aí? Quando você vai fazer uma pesquisa onde você quer avaliar os cargos e os salários dos seus funcionários, você pode usar vários métodos, tá? Tanto para determinar qual é o cargo que esses funcionários, os cargos que eu preciso dentro da empresa e os salários de acordo com o que o mercado ele coloca. É importante compreender que quando você utiliza um método qualitativo, né, que são perguntas abertas, você tende a cair na subjetividade do seu método. Já o método quantitativo, ele é um método que ele é mais racional em relação ao método qualitativo. Basicamente é isso que ele está querendo explicar. O método de escalonamento, ele tem como base de comparação o confronto de cargos contra cargos dentro da organização. Que método é esse? Quando eu vou avaliar os cargos, existe uma tendência de eu avaliar os cargos no mesmo nível, no mesmo patamar que aquele cargo está em relação a outro cargo dentro da empresa. No que concerne ao quê? As responsabilidades, as atuações, a escolaridade. Já os graus pré-determinados, que é um outro método também de cargos, corresponde ao posicionamento dos cargos em graus preliminarmente caracterizados por qualificação, complexidade, responsabilidade e classes. Por exemplo, existe dentro da empresa alguns cargos que eles têm uma variação de números. Às vezes eles têm variação de nome, mas o cargo em si ele não muda.
Por exemplo, um agente administrativo. Ele pode ser agente administrativo 1, ou pode ser agente administrativo 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, como a empresa definir. Um analista de sistema, ele pode ser analista de sistema júnior, ele pode ser o pleno, ele pode ser sênior, mas o cargo em si ele não mudou, mas o nível de responsabilidade e o nível de qualificação exigida aumenta a partir do momento que você define a superioridade. O júnior é o mais simples, o pleno é o intermediário e o sênior é o grau mais completo e de maior responsabilidade desse tipo de cargo, ok? O método de avaliação por pontos é o mais usado nas organizações em nosso país. Tal método consiste em realizar comparações entre as descrições e especificações de diversos cargos que se deseja utilizar por meio de modelos pré-determinados, com o intuito de atribuir determinada pontuação específica a cada cargo. Esse método é muito bom, é mais compreensível quando vocês fizerem a leitura. Vocês vão perceber que para cada cargo é dado uma pontuação de acordo com um comitê que é formado dentro da empresa. Geralmente é formado um comitê com 3 avaliadores, sendo um desses avaliadores um profissional da área de recursos humanos, onde eles vão definir quais são as responsabilidades, os salários, as atribuições de cada cargo. Existem cargos que, quando ele tem uma pontuação superior, isso quer dizer que ele tem mais atribuições e mais responsabilidades. É exigido mais no perfil dele na hora da contratação e, consequentemente, da atuação. Isso faz com que ele tendo mais pontos, ele, em relação a outros cargos, ele fica numa condição superior. Quais são os problemas atuais que se apresentam dentro do cenário da administração de cargos e salários? A gente observa que existe muita inflexibilidade do sistema de remuneração. O sistema de remuneração, um salário para poder ser modificado dentro da empresa, às vezes ele passa por muita burocracia. Não existe um sistema vivo onde o funcionário ele entenda que se ele fizer mais cursos, se ele passar maior tempo dentro daquela empresa, depois de um determinado tempo ele pode melhorar o cargo e, consequentemente, ou então o seu salário. É o que a gente chama de, que acontece principalmente em algumas empresas na esfera governamental, de progresso, né, de ascensão salarial, de cargos e salários. É difícil a empresa adotar esse tipo de método. Por quê? Porque isso garante, de certa forma, uma progressão para o funcionário, mas essa progressão, ela muitas vezes acontece de uma forma subjetiva, não de uma forma técnica, como, por exemplo, na esfera municipal. Se um funcionário ele tiver 10 anos, quando chegamos a 10 anos de atuação, o salário dele já aumenta em função da temporalidade que ele está dentro daquele instituto municipal. Diferente de uma empresa privada, se ele completar 10 anos de empresa, isso não necessariamente vai representar um aumento salarial para ele. Mas se tiver um projeto de cargos e salários definido, de ascensão de carreira, aí sim facilita o processo de progressão dele de uma forma mais racional. Outro desafio, né, outro problema é a confidencialidade do sistema de remuneração. Dentro da empresa, nem sempre a gente consegue manter a questão ética em relação ao salário dos funcionários. E aí acaba tendo furos em relação ao quê? Você saber o salário de um funcionário, coisa que não é para acontecer, né? Principalmente quando se refere a salário. Recompensas relacionadas mais à posição hierárquica do que os resultados do trabalho.
Hoje em dia, isso até está amenizando, mas ainda acontece. Você é recompensado pela posição que você está dentro da empresa e não pelo aquilo que você faz bem feito, né? Então, hoje existe sim projetos e benefícios dentro das organizações onde o funcionário ele é premiado pela competência, por aquilo que ele faz de diferencial dentro da organização, mas ainda existe essa proposta antiga de você ser recompensado pela posição que você está dentro da organização. Inexistência de planos para funções técnicas e baixa participação das chefias no processo de administração salarial. Né? Bem, quais são as fases para a elaboração de um diagnóstico e pesquisa salarial? Vamos compreender, gente, que pesquisa salarial, dentro dessa proposta de cargos e salários, é uma pesquisa que você faz no mercado. Essa pesquisa, ela muitas vezes ela é contratada, você contrata uma consultoria que faz essa pesquisa de mercado. Essa pesquisa ela precisa ser feita por empresas no mesmo segmento que a sua empresa atua, no mesmo porte também da sua empresa. Se a sua empresa é de médio porte, é interessante que essa consultoria ela faça pesquisa em empresas de médio porte. Se a sua empresa trabalha em Fortaleza, é interessante que ele faça pesquisa em empresas da região metropolitana de Fortaleza e em Fortaleza. Ou seja, a pesquisa salarial ela vai possibilitar ao gestor de RH compreender se o salário dos seus funcionários condiz com a realidade do mercado que existente. Porque o que a gente observa muitas vezes, que o salário que o funcionário está ganhando ou está acima, que não é muito comum, ou está muito abaixo do que o mercado ele está pagando aquele cargo. Então, a pesquisa salarial é quem determina a estrutura salarial e os seus parâmetros básicos. Uma das preocupações das organizações é saber se os salários adotados por elas são competitivos no mercado de trabalho. A pesquisa salarial, ela compreende as etapas abaixo: seleção de casos a serem pesquisados, seleção de empresas participantes, preparação do manual de coleta de dados, tabulação de dados, análise do resultado e recomendações e relato aos participantes. A pesquisa salarial ela é imprescindível para uma empresa que tem a atuação do recursos humanos, principalmente do subsistema cargos e salários, porque, como dito, ele dá um norte, dá uma possibilidade de você ter uma visão geral do salário que está sendo proposto no mercado de trabalho. O processo de implementação do plano de cargos e salários, né? Quando você faz um plano de cargos e salários, o primeiro passo é a validação da titulação dos cargos. Você titula, você define quais são os cargos que devem existir dentro da empresa. É importante ficar claro que não é interessante ter muitos cargos bem diferenciados. Se você conseguir realmente colocar menos cargos, isso vai te dar mais possibilidade de controle e inserção de monitoramento desses cargos no decorrer do processo de desenvolvimento da empresa. O segundo passo é a alteração da nomenclatura dos cargos no registro dos funcionários. Alguns cargos eles precisam realmente mudar. Às vezes, como eu expliquei para vocês no início, ele chega um determinado momento que não tem como, o cargo ele tem que ser modificado. Divulgação da política salarial, treinamento das chefias em administração salarial e controle da aplicação do plano nas contratações. E, por último, a documentação do projeto de implantação. Ou seja, esse último slide, ele explica passo a passo como você pode implementar um plano de cargos e salários dentro da sua empresa,
começando pela definição dos cargos até a documentação do projeto de implantação que você realizou no início do seu projeto de colocar em prática esse plano. Bem, gente, é isso. Eu agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido de uma forma melhor as unidades 1 e 3 e que tenha facilitado para que vocês consigam realizar uma prova mais assertiva e, consequentemente, desempenharem de uma forma mais eficaz as atribuições de um gestor de recursos humanos, ok? Fico por aqui, espero em outra oportunidade estar presente com vocês. Até a próxima!